Boa noite, seja bem-vindo ao podcast Último Enem, o podcast que te ajuda a passar no Enem, o podcast para você que quer passar no Enem toda segunda-feira, 8 horas da noite. Hoje falaremos sobre planejamento, como se planejar nesses últimos 90 dias rumo ao Enem. Então, se você está assistindo isso aqui depois, é só clicar que você vai abrir o vídeo e vai conseguir assistir o podcast na sua íntegra, tá, pessoal? Boa noite, Suzana! Tudo bem? Seja bem-vinda! Boa noite, Rafa! Boa noite, Bruna! Boa noite a todo mundo que está chegando aí! Sejam muito bem-vindos! CBO, que legal! Boa noite, colégio! Eu não sei quem está no Instagram do colégio agora. Daqui a pouco a gente vai começar o podcast, o último Enem de hoje. E olha só, hoje é uma edição especial. Por isso que eu tô com esse negócio meio futurista aqui, né? Meio Homem de Ferro. Primeiro porque tem novidade para contar para vocês. E é em relação a esse universo da Marvel aí. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês para um aulão na quinta-feira que vem. Que vai ser lá no YouTube, tá? E segundo porque eu quero falar hoje sobre planejamento para esses últimos 3 meses. Então, se você está aí com muita dúvida sobre o que estudar, como que você vai se organizar, o que é mais importante nesse momento, como que você pode fazer para montar um plano de estudos que seja eficiente, essa é a hora, esse é o podcast. Eu vou trocar meu filtro aqui, porque esse negócio aqui às vezes me dá nervoso, tá? E aí depois quem estiver ouvindo o podcast lá no Spotify não vai entender nada, né? Porque não tá vendo o que eu falei, não tá vendo que efeito que eu tô. Pronto, agora eu tô com o filtro aqui ajeitadinho, tá? Lembrando sempre a vocês que o podcast é toda segunda-feira e toda edição do podcast fica gravada aqui no Instagram. Então, se você quiser assistir as edições anteriores, se você não sabe mexer muito bem no Instagram, você vai lá no meio, na página central do Instagram, tem um playzinho assim, ó, um play, que são os vídeos. Aí ali você tem em cima séries. Aí quando você clicar em séries, vai aparecer lá podcast Último Enem. Tem todas as edições anteriores, se você está se preparando para o Enem, é legal. Se você vai malhar, vai sair de carro, ou vai para algum lugar, ou vai ficar deitado à toa, e tá ouvindo o Spotify, também tem lá no Spotify o podcast Último Enem. Então é só você sintonizar e ouvir o áudio, né? E também no YouTube, lá no meu canal, Professor Otávio Carvalho. Inclusive, se você não está inscrito, por favor, por obséquio, se inscreva lá no meu canal do YouTube para levar mais informação, ajudar mais gente a estudar para o Enem. Beleza? Já vou pedir um favorzinho para vocês aqui no começo. Aperta nesse aviãozinho que fica aqui embaixo. Eu não sei se você está desse lado ou se está desse lado. Aperta no aviãozinho e envia isso aqui para alguém que você acha que vai querer assistir esse podcast. Alguém que está se preparando para o Enem, um primo, uma prima, um colega, uma colega, seu professor, seu pai, sua mãe, um tio, uma tia. Qualquer pessoa que você acha que esteja interessado no seu bem-estar, manda para ele, manda para ela para assistir aqui com a gente, tá? Eu vou ficar muito feliz. Quanto mais gente tiver, melhor, mais eu consigo ajudar vocês. E aí, já prepara aí um papel e uma caneta, porque hoje eu vou passar algumas coisinhas para vocês anotarem, tá? É bom anotar, porque como eu vou meio que ajudar vocês a montar um planejamento hoje, é interessante você anotar para depois você colocar isso em prática. Senão eu vou falar um monte de coisa aqui e às vezes você pode ficar perdido no meio do caminho e depois não conseguir executar exatamente o que nós combinamos. E aí eu já faço o convite para vocês para a semana que vem. Na quinta-feira, dia 2 de setembro, eu vou fazer o desafio Ultimato Enem. Nesse desafio Ultimato Enem, eu vou te mostrar o que você precisa fazer agora nessa reta final. Vai ser maior do que o episódio de hoje do podcast, porque o episódio de hoje do podcast a gente tem 1 horinha para fazer. Lá na semana que vem eu vou ficar mais tempo com vocês. E aí eu quero falar sobre os conteúdos mais recorrentes de cada matéria, te ajudar a montar um plano de ação para redação, te mostrar o que você pode fazer para treinar a redação nessa reta final, te mostrar como resolver provas antigas nessa reta final. Então o desafio Ultimato Enem é ultimato por quê? Não é por causa dos Vingadores não, apesar de ter algumas coisas de Vingadores, de Thor, de Homem de Ferro, mas não é por causa disso não. Ultimato é porque
eu acho que é a última hora. Assim, não dá mais para você esperar, não dá mais para você ficar fazendo alguma coisa que você não esteja fazendo do jeito certo. Então, eu vou te ajudar a fazer isso, a fazer do jeito certo, tá? Estudar do jeito certo nessa reta final vai ser na quinta que vem, já fica aqui o convite. Em breve eu vou abrir inscrições, porque vai ser um link fechado, tá? Então, em breve vocês fiquem ligados aqui no Instagram. Ou entrem lá pro meu canal do Telegram, lá eu dou mais informações, eu entrego mais material. Se você quiser o link para entrar no meu canal do Telegram, é só me mandar um DM, tá? Manda um direct aí, fala assim, prof, quero o link, me manda o link do Telegram, por favor. E aí eu vou te mandar o link do Telegram para você estar lá comigo também, beleza? E outra coisa, essa semana tem uma outra live que eu vou fazer uma mentoria ao vivo. Vou escolher alguém aqui e vou fazer a mentoria. Igual eu faço com meus alunos da Rota da Aprovação, eu vou fazer ao vivo aqui com algum aluno, alguém que queira uma ajuda, um direcionamento, porque eu sei que mesmo com tudo que eu vou falar aqui hoje, que eu vou ajudar bastante vocês, às vezes na individualidade tá algum segredinho que vai fazer você mudar o rumo dos seus estudos. Mas vamos nessa. A primeira coisa, faltando 89 dias para a prova. 3 meses, né? 3 meses para a prova. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é: agora você vai precisar priorizar. Então, você vai precisar priorizar conteúdo. Não vai dar para estudar tudo mais, não vai dar para voltar em matéria atrasada. Você vai precisar priorizar conteúdo daqui para frente. E eu vou contar para vocês mais ou menos como que você deve fazer essa revisão. E além disso, existe um jeito de estudar para quem está no terceiro ano, existe um jeito de estudar para quem está no cursinho, e existe um outro jeito de estudar para quem está estudando sozinho aí, ou então tem uma plataforma online, tem uma disponibilidade maior de tempo, ou então tem pouquíssimo tempo para estudar porque trabalha e aí tem que estudar à noite, nos finais de semana. Então, eu quero trazer elementos de planejamento, mas você vai ter que encaixar isso na sua rotina. E aí você fica comigo aqui até o final, porque eu vou responder as dúvidas de vocês, tá? Então, se você tiver uma dúvida muito específica, que você não esteja sabendo como lidar, aí eu vou responder no final. Vocês viram que na semana passada eu falei muito sobre priorizar conteúdo de acordo com peso, né? E de ontem para hoje, se vocês não assistiram meus stories, lá nos stories eu estava falando para vocês os pesos das faculdades. E eu vou começar daqui. Para você se planejar agora, de agora até a reta final, se você ainda não começou a estudar, se você não estudou nada ainda, nada, vai começar a estudar agora, provavelmente você vai me perguntar assim: Otávio, dá pra passar no Enem se eu começar a estudar agora? E aí eu vou falar pra você, o seu foco não tem que ser na aprovação agora, você tem que focar na preparação, você vai fazer o que for de melhor agora pra tentar passar no final do ano. Mas isso não tá sob o seu controle, nem sob o meu, nem sob o de ninguém, tá? Então, não vá com esse pensamento, eu vou começar a estudar se der pra passar. Não, é o contrário, né? Você só vai passar se você começar a estudar, é assim que funciona. Então, não existe essa condicionante, tá? Se você tem isso na sua cabeça, elimina isso da sua cabeça. Não é o tempo que é o determinante para a sua aprovação. É o quão boa é a sua preparação, tá? Então, isso é a chave do negócio, beleza? Fala, Rodrigão. Beleza? Ó, Bruno França. Então, Mestre Bruno, olha só. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Se a sua pergunta agora é: dá tempo de passar se eu começar a estudar agora, Otávio? Eu vou falar assim: não se preocupe com isso agora. O seu foco agora não tem que ser a aprovação. O seu foco tem que ser a preparação. E é sobre a preparação que eu quero falar com vocês hoje. 3 meses para o Enem, você vai precisar priorizar conteúdo. E aí você pode priorizar conteúdo de que maneira? Você vai priorizar de acordo com PRD. O que é PRD? O que é PRD, Otávio? Que porcaria é essa? P de peso. Então você tem que entrar lá no Sisu Simulator. Entra nesse site, Sisu Simulator. E vou colocar aqui nos comentários, ó. Sisu Simulator. Se você não entrou ainda, entre, tá?
sisusimulator.com, coloca lá qual o curso que você quer e aí lá vai, quase derrubei o ring light aqui. E aí lá vai abrir, você vai conseguir ver quais os pesos do curso que você quer na faculdade que você quer. Então você vai identificar lá. Por exemplo, hoje nos stories eu coloquei um monte de faculdade com os pesos aqui. Por exemplo, tem um aluno que quer fazer engenharia no FRJ. E aí, os pesos da nota dele aqui no FRJ, o peso da nota de matemática é 5. E aí o peso de redação é 4, natureza é 3, linguagens é 2 e ciências humanas é 2. Se você está muito perdido ainda do que é Enem, são 5 notas que você tem. Você tem uma nota de redação, você tem uma nota de matemática, você tem uma nota de natureza, ciências da natureza. Ciências da natureza inclui o quê? Biologia, física e química. Você tem uma nota de ciências humanas, filosofia, história, sociologia e geografia. E você tem uma nota de linguagens, português, língua estrangeira, artes, literatura, tá? Então, a sua média, a sua nota final, ela vai vir de uma média dessas 5. Mas não é uma média aritmética simplesmente, somar 5 e dividir por 5. Depende do seu curso e da faculdade que você quer fazer, em qual universidade você quer fazer o curso. Então, por exemplo, se esse aluno que quer fazer engenharia na UFRJ, claramente o que determina se a nota dele vai ser maior ou menor são as matérias que têm um peso maior. Então, matemática e redação para esse aluno é muito mais importante que as outras 3 provas que ele vai fazer. Mas se esse mesmo aluno for fazer uma prova na UFMG, por exemplo, que é a Federal de Minas, lá os pesos são iguais, é peso 1 para cada matéria. Então, lá ele vai ter que ter um planejamento diferente do que o aluno que vai fazer, do que se ele for fazer a prova para cá, para o FRJ, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir, saber qual é o peso para o seu curso na faculdade que você quer. E a partir dessa informação, você vai pesquisar pela recorrência de matérias. E aí agora eu vou abrir o jogo aqui para você, tá? Vamos lá. Presta atenção. Redação normalmente é a nota mais alta de todo mundo, tá? Então, independente do que seja o peso aqui, independente da recorrência de qualquer conteúdo, você precisa focar em redação. Tô vendo um monte de coraçãozinho subindo, eu tô muito feliz. Sobe coraçãozinho, sobe coraçãozinho, sobe coraçãozinho. E envia isso aqui, esse podcast para quem está estudando para o Enem. Manda aí no aviãozinho, tá? Então, independente disso, a redação tem que ser um foco nesse momento. Você precisa treinar a redação. E aí você conhecer como vai ser o texto dissertativo argumentativo, conhecer exatamente como vai ser a sua estrutura de redação. Redação não é sentar lá e fazer um texto, tá, gente? Você precisa treinar, você precisa saber como que você vai encaixar sua tese 1, sua tese 2. Você precisa saber quais conectivos você vai usar. Então, você chegar com uma estrutura montada para a prova, que se encaixa em qualquer tema, vai te ajudar demais e vamos falar assim, vai potencializar a chance de você ter uma nota alta no Enem. Sabe por quê? Porque lembra daquele aluno que eu falei que está começando a estudar agora? A maior chance dele tirar uma nota alta das 5, né? Linguagens, humanas, natureza, matemática e redação, é em redação. A maior chance dele é em redação. Porque em redação ele pode tirar uma nota de 800, 900 ou 1000, precisando de um tempo menor de preparação. Porque o que acontece? Eu vou falar para vocês aqui, por exemplo, na semana que vem vocês vão ver lá no dia do desafio Ultimate Enem, que eu vou trazer todas as matérias que mais caem em cada matéria, em cada disciplina, quantas caíram por ano. E vocês vão ver, por exemplo, que eu vou falar para vocês, química, você tem que estudar cálculo estequiométrico, reações químicas, eletroquímica, é o que mais cai. Só que para você estudar cálculo estequiométrico, você precisa de outros conhecimentos, né? Você precisa ter um conhecimento básico de tabela periódica, de reações, de balanceamento, de oxirredução. Então, não é simplesmente sentar e estudar estequiometria que vai fazer você tirar uma super nota em química. E na redação, você consegue desenvolver o seu texto com menos tempo de preparação, não precisando retornar à base igual você teria que fazer em química. Então, planejamento de 3 meses tem que ter pelo menos uma redação por semana, pessoal.
pelo menos uma redação por semana. Então, se você não está fazendo uma redação por semana, anota aí no seu caderninho. Anota, porque depois eu quero que você tire a foto desse caderno e posta aqui nos stories e me marque. Fala assim, eu vou fazer uma redação só para mostrar para o professor Otávio, tá? Então, pelo menos uma redação por semana. Você precisa disso. Depois, agora nas outras 4 áreas, o que eu te aconselho nesse momento? Se você está começando a estudar agora, vai fazer a prova no final do ano, você tem em ciências da natureza, química, biologia e física. Geralmente, em geral, as questões mais difíceis da prova de natureza são as questões de física. Depois as questões de química, depois as questões de biologia. Então, geralmente, em geral, pelo amor de Deus, as questões de biologia são as mais fáceis da prova de ciências da natureza. Então, se você, e aí você vê que eu estou falando em geral, então eu estou falando o que serve para uns e não para outros, né? Se você tem dificuldade nessas matérias, invista seu tempo em biologia, porque não vai dar tempo de estudar tudo. Então, invista seu tempo em biologia. Por quê? Para você conseguir acertar mais questões na prova de natureza. Porque as questões de biologia, comparadas às de química e de física, geralmente são mais fáceis. E a nota do Enem, ela é determinada pela teoria de resposta ao item, que é a TRI. E a TRI, ela funciona como? Se você nunca ouviu falar de TRI, a TRI é assim: a sua nota do Enem não é simplesmente o número de acertos que você tem na prova. A sua nota depende da coerência da prova. Por quê? Se fosse só o número de acertos, a gente ia ter muitos empates, né? Ah, eu acertei 100 questões. Eu também. 10 mil pessoas acertaram 100 questões no Brasil. Ou mais, né? Vai dar mais. E aí, como você ia desempatar? O que você ia fazer? Então, a TRI, que não é um sistema que o Enem inventou, que o Brasil inventou, um sistema utilizado no mundo inteiro, inventado pelos americanos, ele mede a coerência da prova no seguinte sentido: se você acerta a questão mais difícil da prova de matemática e erra a mais boba, o que a TRI entende? Acho que ele chutou. Acho que ela chutou aquela lá, não sabia não, hein? Entendeu? E aí sua nota baixa. Então, a TRI, ela vai julgar a sua prova pela coerência. Imagina aí uma prova em salto em altura. Você não vai conseguir saltar 6 metros se você não consegue saltar 1 metro, certo? Então, a ideia da TRI é essa. E aí, nessa prova de ciência da natureza, as questões de biologia geralmente são as questões que a galera acerta mais. Como mais gente acerta questões de biologia, a TRI entende que aquelas questões são mais fáceis do que as de química e de física, e a TRI pontua melhor quem acerta todas as de biologia, por exemplo, e erra todas as de física, do que o contrário. Otávio, mas isso é injusto. Não, não é injusto. Isso é uma forma de desempate. É uma forma de análise. É uma forma de pegar uma série de itens e fazer uma análise criteriosa sobre o que você tinha para aplicar em ferramenta de exercício, de resolução de exercício lá no dia do Enem, tá? Então essa é a ideia. Vou beber água. O som tá legal aí, pessoal? Tá tudo bem aí? Eu tô sem fone aqui hoje. Beleza. Então, fica essa dica para a prova de ciência da natureza, tá? Agora, se você já está se preparando, está num nível bom, está num nível alto. Otávio, eu quero medicina, eu tô sentindo que eu vou passar esse ano, eu tô me preparando bem. Então, você não vai largar uma matéria atrás, não. Você vai priorizar o que cai mais em cada uma delas. E aí você vai priorizar o que cai mais em física, o que cai mais em química, o que cai mais em biologia. E aí tem uma coisa que você deve fazer aqui. Você vai pegar o seu último simulado ou o Enem do ano passado, se você fez, e você vai corrigir essa prova. Mas é corrigir mesmo, tá? Corrigir a prova não é marcar X ou verde ou vermelho, não. Eu quero que você corrija essa prova no seguinte sentido: pega a questão que você errou e refaça essa questão. Refaça todas as questões, tudo. Refaz tudo.
Você vai gastar aí uma semana para refazer essa prova inteira. Muito provavelmente, você vai gastar um tempo para fazer isso. Depois que você fizer tudo, às vezes você vai gastar 2 semanas para refazer tudo. Beleza, não tem problema. Depois que você refizer tudo, você vai pegar uma folha e vai fazer um diagnóstico da sua prova. O que é isso? Você vai pegar todas as questões que você errou e vai anotar de que matéria eram aquelas questões. Então, por exemplo, você fez o seu último simulado. Aí, ó, tem o pessoal do CBO. O pessoal do CBO, que é aluno meu lá de terceiro ano, aluno do Preveste, eles fizeram um simulado agora. Então, você vai corrigir esse simulado, vai refazer as questões que você errou. E aí, você vai pegar matemática, 45 questões. Eu errei 20 questões, Otávio. Beleza, acertou 25, errou 20. Dessas 20, qual era o conteúdo das 20? Ah, Otávio, não, tinha porcentagem, probabilidade, análise combinatória, mais ou menos isso. Não, mais ou menos não. Faz um catálogo, cataloga todas as questões para você entender quais são os conteúdos que você errou. E além disso, você observa se você errou a questão por falta de atenção, ou seja, é um conteúdo que você sabe, é uma questão que provavelmente você acertaria se você estivesse fazendo numa lista de casa, ou se você tivesse mais tempo para fazer, e aí por alguma bobeirinha você errou. Beleza. Ou, não, é uma questão que eu não sabia fazer. A ferramenta de resolução que eu vi depois na resolução comentada não fazia parte da minha caixa de ferramentas. Que eu falo que o Enem, na verdade, o estudante que faz o Enem, que está se preparando aí, você é o mecânico da prova, tá? Então você vai chegar lá com uma caixa de ferramentas e você vai ter 180 problemas para consertar. São as 180 questões da prova. Uma questão do Enem, um exercício, nada mais é do que um problema para você resolver. Ponto. Você vai resolver à medida que você tiver mais ferramentas de resolução. Então, quanto mais ferramentas você tiver para resolver os problemas, mais questões, mais problemas você vai acertar, não é verdade? Então, quando você erra uma questão do simulado, quando você erra uma questão de uma prova antiga que você está fazendo, isso significa que você não tem a ferramenta para resolver aquele problema. E aí um aluno meu, um mentorado meu, esse final de semana, disse o seguinte: Otávio, mas espera aí, você disse aí para eu resolver essas questões porque eu vou ter essa ferramenta de resolução de exercício. Mas o que me garante que essa questão vai cair na prova igualzinha? Eu falei, não, essa questão não vai cair na prova igualzinha. Só se o cara do INEP lá ficar louco, né? Só se deixarem o estagiário fazer a prova que ele vai repetir uma questão do Enem, né? Isso não vai acontecer. Jamais vai acontecer isso. Agora, sabe o que acontece todo ano? O jeito de resolver as questões se repete. O que muda é só a contextualização, o elemento da questão, né, o gráfico, a figura, mas a ferramenta, ela é a mesma. Então imagine uma chave de fenda. Você precisa de uma chave de fenda para consertar alguma coisa aí na sua casa. Você tem a chave de fenda vermelha, a chave de fenda azul, a chave de fenda que brilha, a chave de fenda que pisca no escuro, mas todas são chaves de fenda. Então quando você vai resolver um problema de probabilidade, existem várias ferramentas para você resolver aquele problema. E essas ferramentas, elas se repetem, tá? Eu vou mostrar na quinta que vem, lá no Desafio Ultimato Enem, e já estou convidando vocês, quinta, 8 horas da noite, no YouTube, no meu canal ao vivo. Desafio Ultimato Enem é assim, é sua última chance. Você tem que assistir para você melhorar o jeito que você está estudando, ou mudar o jeito que você está estudando, para passar no Enem esse ano. E no final do Desafio Ultimato Enem, eu vou abrir vagas para o método Rocket. O que é o método Rocket? Rocket é foguete em inglês, né? Porque foguete não dá ré, foguete vai só para cima, ele voa, ele vai lá para o espaço. E é isso que eu acredito que eu posso fazer por você. O método Rocket é isso. É eu pegar na sua mão e falar, ó, você vai estudar isso, e agora você tem que estudar isso outro, e agora você tem que fazer a redação disso, e agora você tem que fazer esse exercício. Faz esse exercício aqui 10 vezes. O método Rocket vai ser um programa, um cronograma, um programa de mentoria em que eu vou pegar na sua mão para te ajudar, mas isso eu vou abrir vagas na quinta-feira que vem. Mas lá no Desafio Ultimato Enem, o dia que eu vou abrir as vagas para o método Rocket, o que eu vou falar para vocês, e eu já vou dar um spoiler aqui para quem está no podcast hoje. Quando você pega essa ferramenta de resolução de exercício que você errou no dia do simulado, que você errou na última prova, você tem
que marcar esse exercício. Esse exercício tem que ser algo que você vai voltar, vai revisar ele outras vezes, porque é muito comum, não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Eu não consigo fazer um exercício. Vamos só que eu estou preparando uma aula, preparei uma aula, e aí vou levar um exercício muito difícil lá, eu dou aula de matemática. Para quem não me conhece, sou professor de matemática. E aí eu levo um exercício, eu estou preparando minha aula, eu falo, nossa, eu vou levar esse exercício aqui, eu resolvo o exercício, levo. Aí, algum tempo depois, às vezes o exercício aparece de novo para mim, eu nunca mais resolvi aquele exercício, e talvez eu esqueça o jeito que eu resolvi da outra vez. Aí o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter outros elementos para resolver aquele exercício. Outras ferramentas. E você adquire ferramentas à medida que você faz mais exercícios. Então, galera, 89 dias para o Enem, é hora de fazer exercício. Não é hora mais de ficar o dia inteiro assistindo videoaula. Não é hora mais de ficar montando um monte de resumo. Não é hora disso mais. O que te faz acertar a questão na hora da prova é exercício. Otávio, e para humanas, para linguagens, eu tenho que fazer exercício também? Também tem que fazer exercício. É óbvio que o resumo tem uma importância maior na parte de humanas e até em biologia, né? Então, montar um bom resumo, fazer autoexplicação é bom, mas você precisa fazer exercício, porque assim, eu canso de ver aluno que vai fazer uma questão de história e que se a questão fosse dissertativa, o cara escrevia um livro sobre. Então, Grécia Antiga, o cara sabe tudo, ele sabe tudo. E aparece uma questão de Grécia, ele erra. Por que ele erra? Porque ele não consegue a ferramenta para resolver aquele exercício. A interpretação que ele tinha que fazer, aquela intertextualização, a contextualização que ele tinha que fazer das alternativas com o comando da questão. Tudo isso você só aprende, só adquire treinando. Então, quando você vai fazendo questões de provas antigas, questões de simulado, você vai pegando a prática para resolver esse tipo de questão. Então, 89 dias é hora de fazer exercício, tá, galera? Exercício, foco em exercício. Priorizar os conteúdos que são mais importantes para você, os que têm o peso maior. Focar em exercício. Corrigir as provas antigas. Corrigir o último simulado que você fez. Corrigir o Enem do ano passado. Corrigir mesmo. Pegar e refazer todas as questões. Eu chamo isso de correção 100%. Você só para quando você corrigiu as 180 questões. Você entrega a prova, você fala assim, professor, ó, o pessoal, eu vi que Carlinha entrou aqui, ó, Carlinha é aluna da Rota da Aprovação. E daqui uns dias eu vou fazer isso com Carlinha. Ó, Carlinha, você só me manda a prova a hora que você tiver feito as 180 questões, acertado as 180 questões, aí você me manda, fala, ó, acertei as 180, revisei as 180, corrigi todas elas, e nós vamos para outro simulado, vamos para outra prova antiga. Porque é assim que a gente vai conseguir ganhar tempo nesse final. Então, uma coisa que vai começar a aparecer agora muito, é um monte de aula para você assistir. E aí, assim, a aula é importante? Sim. Mas você tem que tomar cuidado com a necessidade que você tem de aula agora, tá? Por quê? Porque você tem que dividir seu tempo. Você tem que dividir seu tempo nessa reta final. É claro que nessa reta final você vai acabar consumindo mais tempo com o estudo, e aí nesse tempo de estudo você tem que ter um tempo de qualidade maior. E de qualidade eu falo de aproveitamento, tá? Porque nem sempre o mais é melhor, nem sempre estudar mais tempo vai ser melhor, mas você tem que estudar, você tem que ter uma constância para conseguir estudar bem naquele tempo que você está destinando a isso, tá? Então, nesse momento, pensando nos 89 dias, você só vai assistir a aula daqueles conteúdos que você esqueceu e quer assistir um pedacinho da aula para voltar e lembrar a ferramenta de exercício. Ou aquela aula que o professor resolve o exercício junto contigo. Então, aproveite as aulas, especialmente para quem está no terceiro ano. E aí, terceiro ano não tem jeito. Terceiro ano você tem que assistir a aula. Por quê? Porque você tem que tirar nota, faz parte do currículo da escola. Então você vai ter que assistir a aula. Então aproveita aquele tempo de aula da maneira ativa, da melhor maneira possível. Se o professor resolve exercício, resolve exercício. Se o professor está dando explicação, monta o caderno, faz flashcard com pergunta para você estudar depois.
pensa o que você vai fazer depois da aula. E aí você aproveita a aula para fazer já parte daquela preparação. Por quê? Porque quando você vai fazendo esse planejamento já durante a aula, você faz a sua aula render mais, você faz a sua aula ficar mais proveitosa, tá? Então, para esse momento, isso é fundamental. Uma postura ativa porque seu tempo está curto, seu tempo está pouco. Então, você precisa aproveitar seu tempo da melhor maneira possível, beleza? Outra coisa, eu falei já de ciência da natureza, falei de redação. Matemática. Otávio, eu devo priorizar matemática agora? Meu curso, o peso de matemática é baixo, tal. Bom, duas coisas que vão ajudar você agora. Se você é aquela pessoa que tem muita dificuldade em matemática e física, muita, você precisa estudar matemática básica com exercício. Fração, as 4 operações, potenciação e radiciação. Anota aí, se você tem muita dificuldade, ó. Frações, as 4 operações, potenciação e radiciação, equação de primeiro grau, média, estatística, tá? Medida de tendência central, média, moda e mediana, isso cai todo ano. Em geometria plana, área de figura plana, especialmente áreas de figuras planas. Em geometria espacial, especialmente volume de prismas. Ih, eu acho que eu caí. Voltei? Eu voltei. Voltei? Confere aí, mano. Por favor. Voltei, gente? Fala aqui comigo. Acho que caiu. Acho que voltei sim. Acho que falhou um pouquinho aqui, mas voltou. Eu tava falando de matemática, tá? Valeu, Suzana. Eu tava falando de matemática. Então, matemática, a parte básica da matemática, se você tem dificuldade, ela é importante agora, porque ela vai te ajudar em matemática e ela vai te ajudar em física, para questões básicas de física, tá? Então, as 4 operações, potenciação e radiciação, frações, números decimais, estatística, áreas de figura plana, volumes, especialmente isso. E aí, função de primeiro grau, análise de gráfico, análise de sinal, de função, raiz, como encontrar as raízes, toda essa parte teórica. Foca também, nesse momento, na parte teórica de física. Isso vai te ajudar. Tem muitas questões de física que caem teoria, por exemplo, termologia, né? Calorimetria e termodinâmica, cai muita questão teórica. Ótica, cai todo ano ótica, falando de refração, reflexão, interferência de onda. Também cai interferência de onda com questões teóricas. Então, investe um tempo também nessas questões teóricas, resolvendo questões teóricas, porque não tem muito como a prova fugir das questões teóricas que ele apresenta geralmente dessa parte da física, tá? Então, já falamos sobre redação, já falamos sobre ciências da natureza, falamos sobre matemática. E aí, para fechar, eu tenho um recado importante para vocês. Para quem chegou depois eu tenho alguns lembretes, mas um negócio que é fundamental para você fazer de planejamento, né? Nessa reta final é você montar o seu planejamento toda semana. Toda semana. Então você tem que começar a semana sabendo o que você vai fazer durante aquela semana. Ocorrem imprevistos? Sempre ocorrem imprevistos. Mas você precisa tentar controlar a sua rotina nesse momento da melhor maneira possível, para 2 coisas não acontecerem. Para você não ficar com um sentimento de cansaço acompanhado de frustração, que é aquela pessoa que está estudando e sempre acha que está estudando pouco, e sempre acha que tinha que estudar mais, e sempre acha que não está aproveitando bem o tempo. Então, esse sentimento, ele vem só porque você não tem um planejamento, porque você não define o que você vai fazer cada dia. Porque se você senta no domingo à tarde, olha para a semana anterior, vê o que funcionou e monta o seu planejamento para a semana que vai acontecer, você não vai correr esse risco. Por quê? Porque você já está colocando para você mesmo as suas metas para aquela semana. E aí você vai passar por imprevistos. Isso é óbvio que isso vai acontecer. Então,
Não deixe o seu planejamento tão duro, tá? Eu sempre digo que assim, ó, o seu planejamento ele tem 3 coisas. Você tem meta, tarefa e atividade, tá? Meta, tarefa e atividade. O que é meta? Meta é o que você estabelece para fazer durante a semana. Então, por exemplo, as minhas metas dessa semana são estudar matemática, biologia, redação, história e geografia e fazer um simulado. O que são as tarefas? As tarefas estão dentro das metas e essas tarefas indicam qual capítulo você vai estudar ou o que você vai fazer. Então, de matemática na segunda-feira, o que eu vou fazer vai ser uma lista de exercícios. De biologia eu vou fazer um resumo na terça-feira. De história eu vou fazer um resumo e uma lista de exercícios na quarta e assim por diante. E a atividade é a atividade mesmo, você saber o que você vai fazer. Porque você acorda na segunda-feira e você já sabe, ó, hoje eu vou estudar o capítulo 13 da apostila e vou fazer 10 exercícios de matemática. Gente, isso é uma paz, vocês não têm noção. Isso vai trazer, além disso, trazer aquela sensação de que você está fazendo muito e não está conseguindo, e está ruim, e seu desempenho está fraco, você vai ter essa sensação de progresso. Porque quando você coloca no papel e aí você realiza, você enxerga o seu progresso, você enxerga você mesmo cumprindo algo que você combinou com você mesmo. Então, e aí você fala, poxa vida, eu cumpri o que eu tinha, o que eu me comprometi. Significa que essa semana eu estou melhor do que na outra. O que isso vai trazer para você? Motivação. Isso vai te deixar mais motivado. Isso vai te deixar mais confiante, com o peito inchado, pronto para a prova. Entenderam? Então, é muito importante você seguir o planejamento e montar um planejamento por semana. Não deixe para depois. Não deixe para montar o planejamento na quarta-feira, que aí já passou segunda e terça, já está tudo perdido, tudo lascado. E aí você perdeu tempo. E agora tempo é um recurso que é valioso para nós nesse momento, porque faltam 89 dias. E aí, nesse planejamento, se dê recompensas. Então, se você cumpre as suas metas da semana, se dê recompensa no sábado, se dê recompensa no domingo. Lembra sempre que a cachoeira nunca para de cair. Então, não é o momento de você, sexta-feira, 6 da tarde, ligar o pupi e voltar só na segunda de manhã, porque não vai dar certo. Você vai precisar fazer algumas coisas durante o final de semana, especialmente simulado e prova antiga. É a hora de você corrigir. Eu falei para vocês de correção de prova antiga, então você vai precisar fazer essas coisas no final de semana. Mas esse planejamento enxuto, você saber o que você vai fazer durante a semana, todos os dias, cada dia, isso vai te ajudar demais. Aí, Otávio, mas o que eu ia fazer na segunda eu não consegui fazer, eu devo fazer na terça? Nesse momento você tem que avaliar bem. Você tem que avaliar se o que você deixou de fazer na segunda é mais importante do que você vai fazer na terça. Você tem que avaliar se o que você deixou de fazer na segunda vai atrapalhar o seu planejamento no futuro. Como assim, Otávio? Não entendi. Por exemplo, você está estudando reações químicas. Aí você não conseguiu estudar reações químicas. E no seu planejamento para a semana que vem, você já ia estudar cálculo estequiométrico. Como que você vai estudar cálculo estequiométrico se você não estudou reações químicas? Sacou? Você não vai poder deixar para trás. Não tem condições. Agora, você está estudando regra de 3 simples e composta. E na semana que vem, você vai estudar estatística, porcentagem e razão e proporção. Quando você for estudar razão e proporção, você vai precisar necessariamente usar a regra de 3. Então, às vezes, você pode deixar e embutir na outra matéria, que você consegue encaixar. Mas essas análises você vai fazendo ao longo da semana, tá? Você tem que estar sempre conversando com o seu planejamento. O seu planejamento não é estático, ele não é engessado, ele é mutável. Mas você precisa ter ele vai ser a sua bússola, tá? É a sua bússola te mostrando assim, ó, eu tô indo para a direção correta, eu tô indo para o norte aqui, eu tô indo para cima, né? O foguete, o método Rocket. Então, essa é a ideia, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? O João chegou aí, Lia, Thiago, e eu quero saber se vocês têm dúvidas. Já estamos aí 15 para as 9 na nossa segunda-feira, podcast Último Enem. Eu quero saber, vocês têm dúvidas, não têm? Mandem aí, mandem as dúvidas que vocês tiverem, que a hora é essa. Vocês viram que eu estou abrindo caixinha todos os dias, tem muita gente perguntando. A Carla falou que dá paz mesmo, e como tranquiliza. Tranquiliza muito, né?
Quem tem dúvida, pergunta aí, manda, aproveita. Lembrando dos convites que eu fiz durante a live aí, para quem chegou depois, né? Quinta-feira que vem, 2 de setembro, 8 horas da noite, ao vivo, desafio Ultimato Enem. Suzana, se você gostou hoje, o desafio Ultimato Enem vai ser assim, buf, tá? Porque eu vou sentar no YouTube, o computador tá até aqui, ó. Eu ia até tentar fazer essa live de hoje no computador, mas não consegui não. Depois eu vou passar pro YouTube o vídeo. Mas eu vou sentar no YouTube, vai ser ao vivo, então vai ter slide. Eu vou compartilhar a tela com vocês e trazer muita informação. Além de abrir as vagas pro Método Rocket. O Método Rocket que é o foguete. É o foguete pro Enem, é pra cima. Pra te mostrar exatamente como que você tem que fazer, o que você tem que fazer nessa reta final. Vai ser na quinta-feira que vem, então coloca na sua agenda. Stephanie, sobre a questão do tempo. Às vezes eu me enrolo demais no simulado com isso, não consigo gerir da forma profitável. Eu vou falar muito disso na quinta-feira que vem, Stephanie. Mas você precisa ter uma estratégia de gerenciamento de tempo de prova. Eu chamo de GTP. GTP. Gerenciamento de tempo de prova. Você precisa chegar na hora da prova sabendo exatamente a ordem que você vai fazer a prova, as questões que você vai pular e que você não vai pular, o que você precisa resolver antes, o que você precisa resolver depois. Você precisa e você precisa treinar isso. Então, você usou o gerenciamento, você usou estratégia de tempo na última prova? Me conta como que você fez. Coloca aí nos comentários. Porque assim, o que acontece? Eu vou falar mais disso na quinta-feira que vem, tá? Na quinta-feira que vem eu vou falar mais disso. Mas quando você vai fazer o segundo dia, tá? Vou dar o exemplo do segundo dia. Você vai fazer lá as 90 questões. O segundo dia tem muitas questões. Então, quando você vai fazer as questões do segundo dia, eu geralmente falo para você dividir as questões em 3 tipos. As questões que você resolve rápido, de bate-pronto. As questões que você lê, mais ou menos, acha que sabe, mas não tem certeza, você vai precisar desenvolver um tempo ali. E aquela questão que você não sabe nem errar. Aquela que você olha assim e fala assim, é grego isso? É mandarim? É chinês? É russo? Eu nunca vi isso na minha vida. Então tem essas 3 questões, né? No primeiro momento da prova, você vai resolver só as questões do primeiro tipo. Então você vai sair lendo a prova, lê a prova, vai lendo as questões e resolve só o que você consegue ali na hora. Otávio, eu li as 90 questões, não consegui resolver nenhuma. Aí é complicado. Talvez vai ter que ser ano que vem, né? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir resolver algumas questões. Tenho certeza. Olha aí. A Stephanie falando que tentou resolver as mais fáceis de matemática, depois fez biologia e por último física. É importante você cronometrar isso, você usar o tempo que a prova te dá lá. Então, por exemplo, você fica 1h30 em matemática, resolvendo as questões mais fáceis de matemática, bateu 1h30, você sai da prova de matemática e fica 1h30 na prova de natureza, fazendo as questões mais fáceis de biologia, química e física, tá? E aí, isso aí são 3 horas. Você marca o cartão resposta com o que você já fez. E por que eu tô falando para você fazer isso? É porque vai dar tempo de fazer a prova toda? Não. Eu acho que não vai dar tempo de fazer a prova toda, tá? Já vou ser sincero para vocês. E nem me interessa fazer a prova toda. O que interessa aqui é fazer as questões mais fáceis. Você precisa acertar as questões que todo mundo acerta. Anota isso aí no seu caderninho. Se você tá com o caderninho aí, você anota assim. Eu tenho que acertar as questões que todo mundo acerta. As questões mais fáceis você precisa acertar. Porque são as questões mais fáceis que aumentam a sua nota. Otávio, mas eu não sabia disso. Mas que é isso? Ninguém nunca me falou isso. Pois é, eu estou te contando agora. A teoria de resposta ao item, que é o que dá a nota ao Enem, ela valoriza quando você acerta muitas fáceis. Se você acertar todas as fáceis, 10 questões muito fáceis e errar o resto, você vai tirar uma nota mais alta do que alguém que acerte as 10 difíceis, as mais difíceis, e erre o resto. Porque a TRI, ela considera que se você errou as difíceis e errou as fáceis e médias, é porque você chutou. Então, por isso a minha preocupação em fazer as questões fáceis,
tá? Fazer as questões fáceis. E depois dessas 3 horas, você marca cartão resposta e aí você volta nas questões do tipo 2, que são aquelas que você vai levar um tempo maior, vai precisar pensar mais, e as do tipo 3, que você vai ter que chutar, e quinta que vem eu vou trazer técnicas de chute top, tá? Técnicas ótimas de chute. Ela falou, a Stephanie ainda continuou, não sei o que está acontecendo. É porque eu perco tempo demais nas de matemática. Aí que tá, Stephanie. Isso é um negócio comum, né? Você vai fazer questões de matemática mais rápido à medida que você fizer mais exercícios de matemática. E quando você vai fazer um exercício de matemática, por que é bom você estudar com exercício resolvido? Porque no exercício resolvido, geralmente está a resolução mais rápida. Então, o exercício resolvido dos livros ou dos vídeos do YouTube, das resoluções de provas antigas do Enem, é sempre o jeito melhor de fazer aquela questão. Sempre. E é aquele jeito que você tem que aprender. Então, você está perdendo muito tempo nas questões de matemática porque você está resolvendo de maneiras mais demoradas, mais longas. Você precisa resolver elas de maneira mais rápida. E isso é treino, tá? É treino, é fazendo mais exercícios. Por isso que eu estou falando para vocês. É a hora de exercício na veia. Bater em exercício com resolução comentada. E aí você faz o exercício. E assim, tem que jogar o orgulho um pouco fora. Por quê? Às vezes você acerta um exercício ali no simulado ou na prova. Aí na hora que você vai corrigir, você fala assim, nossa, deixa eu ver essa questão. Eu demorei muito tempo nela. Essas questões, se você demora muito tempo, você tem que voltar nelas depois. E aí você fala assim, meu Deus, essa questão resolvia rápido demais, usando um cálculo mental aqui assim simples. Você vê no vídeo do YouTube, no YouTube, por exemplo. E aí você treina aquele método de resolução, tá? Isso vai fazer você ganhar tempo nessas questões de matemática. Fala, Bruno, beleza, meu querido? A Rafa tá falando, 10 anos que concluiu o ensino médio, não sei o que fazer. Então, pra você, Rafa, finalizando nosso podcast de hoje, quinta-feira que vem, 2 de setembro, anota aí no seu caderno, no seu post-it, na sua agenda, na sua agenda do Google, sei lá o que você usa, no seu Trello, anote, é um compromisso que você tem comigo, 8 horas da noite, desafio Ultimato Enem. Vou falar muito sobre o que você precisa fazer nessa reta final, os conteúdos que você precisa estudar, a estratégia de prova que você deve utilizar, mentalidade, como que você deve trabalhar seu mental para você chegar bem na prova. E eu vou abrir vagas para o método Rocket, que é um cronograma que eu monto para você e eu te acompanho até a prova. Estuda isso hoje, estuda isso amanhã, estuda isso aquele no outro dia, com aulinha de cálculo mental, com dica de redação, com modelo de estrutura de redação para você fazer, com simulado, com apostila, com livro, tem tudo isso dentro do método. Eu vou abrir vagas, é a última turma, é a primeira e última turma desse ano. Eu vou abrir vagas na quinta-feira que vem, no Desafio Ultimato Enem. O Desafio Ultimato Enem vai ser ao vivo no YouTube, 8 horas da noite. Daqui uns dias eu vou abrir as inscrições aqui no Instagram, então eu vou aparecer em algum vídeo para você aí, falando, olha só, vem pro Ultimato Enem, barará, parará, arrasta para cima. Você vai arrastar, vai fazer um cadastro rápido e vai participar comigo, tá? O Ultimato Enem é de graça, tá, gente? O Desafio Ultimato Enem é de graça. Você participa lá, você vai pagar nada, você vai participar de graça. E aí o método Rocket não. Aí eu vou vender o método Rocket para quem quiser estudar comigo, para quem quiser pegar na minha mão até chegar no Enem. Beleza? Então, fica ligado aqui no Instagram, no meu Instagram, tá, Rafa? E todo mundo que tem interesse nessa ajuda, que é realmente uma ajuda que eu ofereço para vocês. Eu tenho uma mentoria, que é a Rota da Aprovação, que é uma mentoria individual. Essa mentoria, eu abri 3 turmas esse ano, eu não vou abrir turmas dessa mentoria mais. Mas o método Rocket, para esses 89 dias, é a melhor alternativa. Não dá para eu começar uma mentoria individual agora, falando sobre os conceitos de estudar agora. Agora a gente precisa ser mais rápido. E olha o João aí, ó. Acho que o João vai aparecer aqui. Na quinta-feira. Eu tenho que combinar com ele ainda, porque eu quero fazer uma mentoria ao vivo aqui com um de vocês, com um dos meus alunos. Beleza? Gente, se é só isso, agradeço muito a presença de todos vocês. Continuem prestigiando aí o perfil do Professor Otávio Carvalho aqui no Instagram, lá no YouTube. Deixa like. Sempre que tiver uma publicação que você acha legal, envia para os seus colegas, para o seu amigo, para os seus pais, para eles saberem como está a sua realidade. E a gente se vê por aí. Beleza?
Valeu, Suzana. Tchau, João. Tchau, Thaís. Tchau, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Podcast Último Enem, toda segunda-feira, 8 horas da noite, ao vivo no Instagram, no YouTube, no Spotify e em tudo que é rede social desse planeta Terra nosso. Um beijo. Tchau.